Se Rodolfo Landim tivesse assumido o Flamengo em 2013, quando o Flamengo não tinha dinheiro, hoje estaria pior do que o Vasco da Gama. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Chegando nessa manhã de quarta-feira, aborrecido pra caramba, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos e minhas queridas, nos ajude aí. Começou a assistir? Já deixa o like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam. Não nos seguem, passe a nos seguir. Acione o sino para todos os vídeos e continue compartilhando os nossos conteúdos. Canal Paraquedista Rubro-Negro. Rapaz, o que nós vimos ontem foi um show de horrores. Um show de horrores. Flamengo perder para o Palestino jogando mal. Se tivesse perdido jogando bem, tudo bem, cara. Pô, legal, o Flamengo jogou pra caramba, merecia vencer, mas merecia ter perdido demais. Merecia ter perdido demais. Vou fazer um vídeo curto hoje, que eu não tô aguentando, né? Vou trazer aqui algumas informações, mas primeiro eu quero fazer um adendo, vou fazer uma colocação. Ó. Ontem, o time aí deu informações de que não tem condições de ganhar mais nada esse ano. Pode reverter esse quadro? Pode sim. Aconteceu o mesmo quando o Dorival Júnior assumiu o Flamengo, que nós não tínhamos esperança do Flamengo conquistar título nenhum, conquistou Libertadores da América e Copa do Brasil. Só que o tempo está passando. São 8 meses de Tite à frente do Flamengo. E até agora nós não vimos nada, tirando o jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Se não mudar a postura, será semelhante ao 2023. Time sem união. Vê-se isso na jogada de Pedro, que nunca joga para o time. Reclamei muito sobre isso. Pedro tá fominha. Ele quer resolver tudo sozinho. Com jogadores do lado dele, ele não toca a bola. Sempre tenta resolver sozinho e não resolve. Gerson, um ex-jogador em atividade. Os laterais não se sabe qual é o pior. Time sem referência alguma. Não vemos uma liderança dentro e fora de campo. Gabriel parece que esqueceu o que é jogar futebol. Pedimos a entrada dele, mas quando isso acontece, ficamos com um a menos em campo. De la Cruz é o único que corre pelos 11. Em alguns momentos, chega a se irritar com os companheiros dentro de campo. Nós vimos isso ontem. Ele pedindo para alguém se aproximar para ele poder tocar a bola. Uma andorinha só não faz verão. E não chegava ninguém. Irritava ele dentro de campo e irritava nós, torcedores, do lado de fora. Resumindo, ou mudamos de postura ou não vamos ganhar mais nada esse ano, a não ser o Campeonato Carioca. É isso aí. Esse é o meu resumo do jogo de ontem. É o meu resumo do Flamengo atual, né? Outra coisa, o Tite tem que ter humildade para reconhecer os erros. E ele não parece ter essa humildade. Está sempre com um ar de superioridade e intelectualidade. Você vê nas coletivas de imprensa dele, ele não baixa a guarda. Tem sempre um porquê, um quê, um porém, mas ele nunca admite os seus erros. Ele procura culpados em tudo. Mas eu pergunto, o culpado é só o técnico? Depois de Dorival Júnior, depois de Jorge Jesus, tivemos Domênico Torrente, tivemos Renato Gaúcho, tivemos Vitor Pereira, tivemos Paulo Souza, tivemos Renato Gaúcho, tivemos Dorival Júnior, foi o único que fez esse time jogar e mesmo assim não teve reconhecimento da diretoria. Por causa de algumas partidas ruins, já no final do ano. O time já extenuado de ter tomado pancada no Campeonato Brasileiro, ele ter assumido o Flamengo na 14ª ou na 15ª colocação, colocou o Flamengo lá em cima, na 5ª ou na 6ª colocação, e começou a dar um refresco para os jogadores. E isso foi mal visto, né? Então, seguindo aqui. Repito, ele não terá peito para bancar Gerson nem Bruno Henrique. A melhor fase do Flamengo veio com o problema de saúde de Gerson. Não foi? Ele saiu e De la Cruz foi jogar na posição dele e o time decolou. E sempre ficávamos aí se perguntando, e quando o Gerson voltar? Voltou e o time está uma bosta. Essa é a resposta. Desculpa pelo nome, mas é isso. Gerson é o que eu coloquei lá na minha página Maurício Paula Santos. É um morto muito louco. Não corre, não marca, não dá assistência, não dá combate.
Infelizmente, essa é a verdade. Essa é a verdade. Tite não teve a humildade para reconhecer erros nas escolhas. Ontem, o cenário de estar em desvantagem no placar e o Gerson matando o time era para entrar o Lohan no lugar do Gerson e recuar o De La Cruz. O De La Cruz jogar naquela posição que ele estava anteriormente, antes da internação do Gerson. Vai saber o que passa na cabeça do Tite. Escolhas muito questionáveis. É isso aí. Essa é a minha análise do Flamengo. É isso aí. O Flamengo termina a rodada na terceira posição do Grupo E da Libertadores e corre o risco de não se classificar para a próxima fase da principal competição internacional. É isso mesmo. Principal competição internacional. O Flamengo corre o risco de ficar de fora, que é a Copa Libertadores da América. Caso o Bolívar vença os Milionários, ele já encaminha a vaga, deixando apenas uma em disputa. E quem está nessa vantagem aí é o Palestino, que é o segundo colocado, com 6 pontos, e o Flamengo com 4 pontos, 2 atrás. Então, quarta rodada do campeonato da Libertadores da América foi um fiasco para o Flamengo, né? Então, seguindo aqui, ó, xingado no Chile, o Wesley irrita torcedores do Flamengo e em derrota na Libertadores. Titular na partida, o lateral direito não agradou os presentes no estádio Hernando Silas Rumoroso, no Chile, e foi xingado pelos torcedores. Cara, tá uma porcaria o Wesley, tá muito ruim o Wesley, me desculpa, o Wesley está muito ruim. E a diretoria bate na tecla de que não precisa contratar laterais direito. Aí, Guilherme Varela, com lesão, com suspeita de lesão na costela, não pôde entrar em campo. E o Wesley, que não corresponde nenhuma vez que ele entra. Nenhuma vez que ele entra. Esse aí é o retrato do Flamengo. Landim, Braz, Spindle e Tite são alvos de crítica de torcedores do Flamengo. Vou trazer reações para vocês. Olha só, um torcedor questionou as atitudes dos dirigentes e disse o seguinte, abre aspas aqui, a solução para essa bagunça em campo acabar é simples. Tem que cair o departamento de futebol inteiro, começar do zero, sem Braz, sem Spindle, sem conselhinho. Chega desse bando de incompetentes, faturamento de bilhões, time estrelado e futebol medíocre, fecha aspas. Outro disse o seguinte aqui, ó, pediu a saída de Marcos Braz e Tite, abre aspas, o Tite pode sair, mas se continuar o Marcos Braz não vai adiantar rigorosamente nada, fecha aspas. É isso mesmo. Vai mudar o técnico, vai mudar a comissão técnica, mas o departamento de futebol não mudar, vai continuar a mesma coisa. Tá certíssimo, torcedor. E um rubro-negro detonou o departamento de futebol. Olha só. Cansado de fazer papel ridículo. 2 anos de vergonha com o elenco mais caro do país. Se isso fosse um time sério, o Marcos Braz e companhia seriam sido demitidos faz tempo. Ninguém vai dar certo aqui enquanto tudo não mudar. Inacreditável. Por fim, um outro internauta foi mais além e questionou as atitudes de Rodolfo Landim, presidente do clube. Abre aspas para o que ele disse, que foi a chamada da matéria. Imagina se Landim assumisse o Flamengo em 2013 sem dinheiro. Estaríamos pior do que o Vasco da Gama. Concordo em número, gênero e grau. Tá? Concordo. Já pensou, Rodolfo Landim, apesar que ele fazia parte aí do grupo de Bandeira de Melo, mas quem cabeçou isso aí foi Bandeira de Melo. O que teria acontecido com o Flamengo se ele tivesse assumido o Flamengo lá em 2013? Eu me pergunto, vendo o Flamengo indo aí, ladeira abaixo. Repito, Flamengo vem vindo ladeira abaixo. Declínio total, né? Agora eu vou trazer aqui algumas falas da coletiva de imprensa, né? E o Tite vê queda de confiança no Flamengo e destaca, temos que resgatar a confiança. O treinador também pregou respeito às manifestações dos torcedores após a derrota para o Palestino na Libertadores. Foi muito xingado. Em todos os jogos o Tite tem sido xingado pela torcida. Não sei até quando ele vai aguentar. Mas ele não vai pedir para sair, né?
tem uma multa rescisória ótima aí. Já pensou todos esses técnicos que passaram pelo Flamengo que receberam multa rescisória aí de 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões? Quanto o Flamengo não teria investido aí em outras coisas? Abre aspas para o que disse Tite. Tem uma palavrinha que é muito importante no futebol, é o resultado. Te permite isso, que é gerador de confiança. O nível que nós estávamos em determinado momento caiu porque caiu a confiança também. Tem um cunho tático de ajustar. O técnico, o individual e o físico é sempre um contexto todo. Então, esse aspecto de confiança te faz fluir com as coisas e nós temos que resgatar, pontuou ele. E ele complementou aqui, ó. Eu tenho externado isso e vou repetir. Primeiro, o aspecto de respeito ao torcedor. Ele vai estar triste, vai estar chateado. E eu tenho respeito. Triste, chateado não. O torcedor está pé da vida. Pé da vida. Compete a mim, à comissão técnica, aos atletas, revertermos essa situação. E todos nós. E compete respeitar os sentimentos e respeitar as manifestações. Tenha consciência desse respeito, fecha aspas, disse Tite. Rapaz, tem que trabalhar. Eu não estou vendo, parece que esse time não treina. Parece que esse time não treina, né? O Gerson também falou sobre a derrota, né? E aquele discurso dos anos anteriores. Tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e falar menos. Abre aspas aqui, ó. Vamos trabalhar e vamos melhorar, diz Gerson após a derrota. Na entrevista pós-jogo, ainda dentro de campo, o volante ressaltou a necessidade de trabalhar e que o grupo ainda tem mais 2 jogos pela frente para correr atrás do prejuízo. Não era para estar correndo atrás, era para estar correndo na frente. Já era para estar com essa classificação encaminhada. Ele disse o seguinte, não tem explicação, temos que trabalhar, ainda temos 2 jogos para correr atrás do prejuízo. É isso, trabalhar para melhorar, não tem explicação, fecha aspas, disse Gerson. Fabrício Bruno também virou rotina pedir desculpa à torcida. Isso aí, virou rotina. Tite pede desculpa, os jogadores pedem desculpa e a gente não vê nada mudando dentro de campo. Após o jogo, o zagueiro Fabrício Bruno deu sinais de impaciência ao analisar a performance e, sobretudo, a fase pelo qual o time passa. Abre aspas para o que disse Fabrício Bruno. Infelizmente, a gente não passa por um momento bom. Não está passando por um momento bom, não está passando por um momento péssimo. O cara acertou um baita chute, mérito dele. Paciência. Temos que pedir desculpa mais uma vez ao torcedor. Aliás, é um discurso que já está virando rotina. Pedir desculpa por resultados negativos. Agora temos que nos dedicar nos 2 jogos em casa para conseguir a vitória e buscar a classificação. Desabafou ele. E nós, torcedores? E nós, torcedores, ficamos como nessa bagunça toda? Agora vamos falar aqui do morto muito louco, o Gerson. Capitão do time, o meia Gerson, descartou aí a possibilidade de o gramado castigado pela chuva forte durante a partida ter sido vilão na noite de ontem. Ainda bem que não colocaram a culpa no gramado, porque o gramado estava ruim para os 2 times. Olha só, abre aspas, não tem que botar culpa nenhuma no gramado. Estava ruim para os 2 times. A bola não estava entrando. Temos que continuar trabalhando. Trabalhar e melhorar e não tem outro jeito. Fecha aspas, complementou. De volta à equipe após ficar fora por lesão, Everton Cebolinha acertou um belo chute no primeiro tempo, mas sucumbiu quando o time ruiu psicologicamente após o gol de Cornetio. E por fim, reconheceu que a fase não é boa. Já falei, não é boa, é péssima. Abre aspas para quem disse Cebolinha. O momento, em resumo, é muito difícil. Vamos trabalhar mais e ver o que estávamos fazendo de errado. São muito abaixo do que estávamos apresentando na temporada. Mas não há tempo para lamentar. A situação é difícil no grupo. Precisamos ganhar os 2 jogos em casa. Tentar usar esse fator casa positivamente, fecha aspas, comentou Everton Cebolinha. Cara, esse fator casa não está adiantando. Não adiantou contra o Palestino, que ganhou só de 2-0. Não adiantou contra o Amazonas, que ganhou de 1-0. Corre o risco de perder a classificação também lá na Copa do Brasil. Cara, tá difícil. Galera, fico por aqui. Voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações.